Oi, gente. Olha eu aqui, again. Agora bora fazer exercício. Pega a apostila, tá? Não fica só olhando pra minha cara e comendo, né? E pensando pra ouvir, hein? Tá? Porque agora a gente vai aplicar o que a gente estudou. Então, ácidos que têm oxigênio. Existe uma frase ridícula pra vocês guardarem. Por quê? Porque eu não gosto de ficar falando decora. Acho difícil decorar. Se você associar com alguma coisa, acho que fica mais fácil. Então, para isso, tem as frases ridículas. Então, aqui, a minha frase. Gente, faz tempo que eu dou aula, né? Ó, tá? Não importa quanto. Eu já usei várias frases. Essa, ela é bem ridícula, mas ela é melhor na sequência para vocês guardarem, tá bom? Então, como que usa a frase? Clóvis saiu para beber com Nisley, que sou eu. Agora não pode mais sair para nada, ninguém, né? Tá? Mas a frase é essa. Clóvis saiu para beber com Nisley. Todos os ácidos têm o hidrogênio e para os ácidos inorgânicos eles sempre vão estar na frente. Depois, o ano que vem, vocês vão ver os ácidos orgânicos. Aí vocês vão ver que não fica na frente. Mas, por enquanto, são os inorgânicos. E esses têm oxigênio. E aí, o que você vai fazer? Você vai usar essa sequência. Para os hidrogênios, você vai colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Guarda essa sequência. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3. Pronto. Com isso, você guardou os principais. O primeiro, apenas para o primeiro, eu costumo separar ele, tá? Ah, Elise, por quê? Gente, é regrinha para vocês guardarem. Não existe um porquê. É uma maneira para vocês guardarem os principais, tá? Apenas o primeiro, ele é per. Apenas para o primeiro. Perclórico. Todos eles têm terminação ico. Não deixa de estudar, tá? Importante. Só que o primeiro é o único que é o perclórico. Esse aqui, enxofre sulfúrico. Sem oxigênio, sulfídrico. Com oxigênio, sulfúrico. Sem oxigênio, sulfídrico, tá? Esse aqui é o fosfórico, H3PO4. Esse aqui é o bórico, que esse é o boro. Carbono, ácido carbônico, importantíssimo. Lembra que ele é exceção? 3 menos 2, a diferença dá 1, mas ele não é moderado. Acabamos de ver isso. E esse aqui é o nítrico. Que mais? Vamos usar o que a gente viu agora de pouco? 4 menos 1, 3, a diferença, ácido forte. 4 menos 2, 2, ácido forte. 4 menos 3, 1, moderado. Esse não é exceção. 3 menos 3, 0, fraco. 3 menos 2, 1, é moderado? Não, é fraco, exceção. 3 menos 1, 2, forte. Esses são os principais. Aí, como que a gente usa aqui, tá? Quando o ácido tem o per no nome, que é só esse primeiro, se você tirar um oxigênio dele, você tira o per do nome dele, fica ico. Se o ácido tiver já só o ico, se você tirar mais um oxigênio, você tira o ico e coloca o oso. E se você tirar um oxigênio do que termina em oso, se acrescenta o hipo, tá? Outra coisinha que eu quero acrescentar aqui, tá, gente? Não é tão importante agora, mas seria interessante que vocês soubessem. Aqui no cloro, se você substituir pelo bromo ou pelo iodo, dá o mesmo estilo de ácido. Eu costumo falar disso mais no terceiro colegial, tá? No primeiro, é importante que vocês tenham uma base. Você não vai ver tudo de ácido, você vai ver a base, como classifica os principais. Depois, no terceiro, que é quando a gente vai fazer revisão, aí a gente coloca um pouquinho mais. Mas eu já vou introduzir. Se você colocar o bromo aqui, HBrO4 é o ácido perbrômico. Você coloca bromo aqui no meio. Se você colocar o iodo aqui, HiO4 é o ácido periódico. Iodo ico fica iódico. Tá? Às vezes pode ser que apareça. Então, vamos fazer o exercício 3. Pega a apostila pra gente resolver junto, hein? Tá? O exercício 3, como que você faz? Você vai olhar qual
no que está escrito aí, qual tem na frase. Então, por exemplo, o A, HClO4, é esse, HClO4. Então, eu já sei que aqui é o ácido perclórico. Aí o B, vou colocar aqui, é o HClO3. Esse tem o per no nome, com 4 oxigênios. Daqui para cá, você tirou um oxigênio. Se tem o per no nome, você tira um oxigênio, você tira o per no nome dele. Então, esse aqui é apenas o ácido clórico, tá certo? C. HClO2. HClO2. Tirei um oxigênio do clórico. Tô aqui. Tiro o ícaro e coloco o que no lugar? Oso. Esse é o cloroso. Tá vendo como estuda? Você só guardou esse ácido aqui. Desse você, com essa ideia, que precisa estudar, você deduz os outros. Não vai ficar decorando tudo, né? D. HClO. Um a menos que o cloroso. Cloroso, um oxigênio a menos, acrescento hipo. Então, esse daqui é o ácido hipocloroso. Todos são ácidos, tá? Não tô colocando, mas parte da ideia de ser ácido. Legal. O E tá na frase, o E tá aqui. Ácido sulfúrico, ele quer que você coloque a fórmula. Coloca a fórmula aí. Aí o F, olha o F. É o H2SO3. É um oxigênio a menos do sulfúrico. Agora não tem o per aqui, gente. Só é sulfúrico. Sulfúrico eu começo aqui embaixo, no ico. Não vou começar no per. Se eu tirar um oxigênio do sulfúrico, vira sulfuroso. Então aqui, sulfuroso. O G, HNO3, tá aqui, ó, tá aqui na nossa frase, o G. Esse você guardou na frase do Clóvis. Então, esse você já sabe que é nítrico, pode colocar aí. HNO2 é o H. Não é um oxigênio a menos? Nítrico, com um oxigênio a menos, 3 foi para 2. Ico virou oso. Esse é o nitroso. Não fica pensando, Elise, o hiponitroso não existe. Ele não vai pedir ácido que não existe, ele só pede ácido que existe, tá bom? Então, o nitroso já foi. O I, H3PO4, tá na frase, H3PO4 é o I, tá aqui. É o ácido fosfórico, o I tá ali. J, ele quer que você coloque a fórmula do ácido fosforoso. Fosfórico. Ico vira oso quando eu tiro um oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 4. Tira um, fica com quanto? 3. H3PO3 é o ácido fosforoso. Aí no K, ele quer que você dá um nome para o H3PO2. H3PO2 é um a menos do fosforoso. O que você acrescenta quando você tira um oxigênio do que termina em oso? Você acrescenta o hipo. Hipofosforoso. Esse tem o hipofosforoso, tá? E o KL tá aqui na frase. Ele deu a fórmula, é o ácido carbônico. Tá certo, gente? Então, exercício 3, corrigido, tá? Vamos, então, agora fazer o exercício 5, né? Vamos fazer o exercício 5. O 4 a gente já fez, né? Vamos lá. Vou fazer aqui, eu não quero apagar esses ácidos, porque a gente vai usar, tá? Então, ó, o exercício 5 é para vocês olharem, vocês estão com a apostila aberta, certo? É para olhar a apostila. É para vocês olharem as bolinhas e contar. Então, ele quer, escreva as fórmulas moleculares das substâncias 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. O hidrogênio é a bolinha pequenininha. Na substância 1 tem um hidrogênio com uma bolinha verde, que ele falou que é o flúor. Então, será que é o HF? Vai procurar o símbolo na tabela, tá? Flúor é F, não é ferro.
ferro é Fe. A segunda substância tem uma bolinha pititica do hidrogênio, sempre começa com hidrogênio. Aí você vai colocar com a bolinha que está no meio, que é azul, que é o nitrogênio, e por último o oxigênio. Sempre que tiver oxigênio é por último, que é a bolinha vermelha, que tem 3, só contar. Ó o ácido nítrico, tá aqui, ó, o ácido nítrico. E a substância 3 tem 2 bolinhas pititicas do hidrogênio, então H2. A bolinha do meio amarela, ele chamou de enxofre. Qual é o símbolo do enxofre? Pega a tabela para olhar, é o S. E tem 4 oxigênios, sempre essa sequência, tá, gente? Primeiro hidrogênio, quando tem oxigênio ele é o último. E o átomo que fica no meio da fórmula, ele fica aqui, tá? Então esse seria o 5. Exercício 6, ele quer que a gente associe o nome dessas substâncias com o que ele deu. Ácido sulfúrico é esse aqui, então é o primeiro. Ácido fluorídrico, não tem oxigênio, terminação hídrico, é o primeiro. E o ácido nítrico é esse aqui. Gente, não tem ácido que tem o flúor e o oxigênio, tá? Não tem. Só tem um ácido fluorídrico, que é sem oxigênio. Então, o 6 já foi. No exercício 7, ele quer que a gente equacione as ionizações do ácido fluorídrico e do nítrico em água. Fluorídrico e nítrico em água. Vamos lá. Aqui. Então, 6 já foi. Agora o 7. Eu acho que eu vou, gente, apagar agora aqui, tá? Porque agora a gente já treinou, senão eu vou ficar me espremendo lá, vai me dar nervoso, tá? Então, deixa eu apagar aqui. O bom de gravar é que você pode parar a gente e voltar, né? Vai ser a hora que voltar para ter aula, vocês vão ter que ficar espertos, que não vai ter como voltar. Ops, volta, professor. Não tem uma gravação, né? Ai, gente, mas olha, eu não vejo a hora. Vamos que vamos, né? Vamos ver se cada um fizer a sua parte. Quem sabe em breve, né? Então, vamos fazer o 7. Vamos lá. Ácido fluorídrico, HF. Em água, faz uma setinha, põe a água em cima da seta. Libera o H como mais, coloca aquoso. Aqui não precisa colocar antes, porque você não sabe o estado físico dele puro. Tá? Eu, por exemplo, sei que o HF é gasoso, mas tem alguns que são líquidos, tem outros que são sólidos, então não precisa, tá? Agora, depois que colocou em água, coloca AQ, que significa aquoso. Se o H+ saiu, o F ficou com que carga? Negativa. Sempre o positivo vai ter que ter um negativo para neutralizar, né? Pronto. O ácido nítrico, HNO3. Em água, H+, aquoso, que é esse. Saiu ele, copia todo o resto junto, não vai separar o N do O. Copia tudo junto. NO3-, aquoso. Olha que lindo, né? Beautiful. Essas são as equações de ionização. Exercício 8. Classifique cada um dos ácidos do exercício 5 segundo os critérios. Então, vamos colocar primeiro o HF, depois a gente vai no HNO3 e depois no H2SO4. Segundo o critério, hidrácidos ou oxiácidos? O HF é um hidrácido. Pronto. Não tem oxigênio hidrácido. B. Monoácido, diácido, triácido. Quantos hidrogênios ionizáveis? Um só, que tem na fórmula. Então, ele é monoácido. E ele é C, forte, semiforte. Eu gosto de falar moderado no semiforte, tá? Ou fraco. Vamos lembrar a regrinha, porque aqui ele não deu grau de ionização. Sem oxigênio, só tem 3 que são fortes, HCl, HBr, HI. Sai falando em casa, gente. Sai falando que guarda, tá? Fala com o cachorrinho, com a mãe, com o pai, com alguém que estiver em casa.
parente, com o tio, com a avó, tá? HCl, HBr, HI, os únicos fortes. HF é o único ácido sem oxigênio, hidrácido moderado. O resto é fraco. Moderado. Fechou? Vamos para o ácido nítrico. Então, HF, agora HNO3. Hidrácido ou oxiácido? Tem oxigênio, portanto, oxiácidos. Monoácido, diácido, triácido. Quantos hidrogênios ionizáveis? Só tem um na fórmula. Lembrando, gente, que só tem aquelas duas exceções, tá? H3PO3 e H3. Faz os exercícios com o roteirinho do lado que eu passei. Então, aqui é um monoácido. Fraco, moderado ou forte? Eu gosto de usar o termo moderado ao invés de semi-forte, tá? Tem oxigênio? Faz a regrinha. 3 menos 1 dá quanto? 2. Portanto, é forte. Maior ou igual a 2 é forte. Dessa regrinha, só tem uma exceção que é mega importante, que é o H2CO3. Apesar da diferença dar 1, ele é o quê? Fraco, hein, gente? Importante, tá? E o ácido sulfúrico, aqui ele não me deu nenhuma exceção, então pode ficar tranquilo. Ácido sulfúrico é um oxiácido, tem oxigênio. Quantos hidrogênios tem na fórmula? 2. Diácido. Forte, moderado ou fraco? 4 menos 2 também dá 2 a diferença. Maior ou igual a 2 é forte. Se fosse igual a 1, moderado, menos o H2CO3, que é fraco. E se for igual a 0, é fraco, tá certo? Exercício 8, prontinho. E pra gente finalizar, o exercício 9. O exercício 9, ele me dá um desenho que é uma lâmpada que tem 2 fiozinhos passando condução de corrente elétrica, né? Dentro de um frasquinho que tem uma solução. Esse exercício tem a ver com condução de corrente elétrica que eu comentei no início da teoria dessa aula, tá? Que eu coloquei para vocês. A condução de corrente elétrica está associada com a quantidade de íons livres na água. Quanto maior a quantidade de íons livres, maior a condução de corrente elétrica. Em relação aos ácidos, quando eu coloco ele em água, eu vou ter íons, porque o H+ vai sair e vai ter alguém negativo. Tenho íons. Íon é quando tem carguinha. E para eu analisar se conduz bastante ou não, tem a ver com a força. Quanto mais forte, mais íons livres. Então, nesse exercício, ele pergunta: em qual das soluções a seguir, todas com a mesma concentração e a mesma temperatura, a lâmpada apresentará maior brilho? Vai apresentar maior brilho quanto mais forte for o ácido. Então, aqui, vamos lá. Para a gente finalizar, então, a teoria de hoje, tá? Aqui, D, aqui e o I. Vamos lá, usando as regrinhas, tá? Ácidos sem oxigênios, os 2 primeiros. Só tem 3 que são fortes, HCl, HBr e HI. Um moderado que é o HF, ó o HF aqui, moderado. E esse aqui não é HCl, não é HBr, não é HI, então não é forte. O HF tá aqui, então esse é fraco. É assim que estuda, tá, gente? Quando tem oxigênio, faz a diferença. 4 menos 3 dá 1. Moderado. Moderado. 4 menos 4 dá 0. Fraco. Aqui, gente, eu não dei o nome para vocês, porque esse ácido cai quase nunca para dar nome. É o ácido silícico. Esse aqui é o silício, tá? Silícico, terminação -ico. E aqui, 3 menos 1, nenhum desses é exceção. 3 menos 1, 2. Forte. Olha lá. Achei. Ele não iria me dar um exercício teste que eu tivesse 2 fortes, porque eu não ia conseguir comparar.
De todos, o que vai acender mais a lâmpada é o E, porque é o único forte, tá? Ele me deu 2 fracos, né? E deu 2 moderados. Então, esse aqui é o que vai acender mais o brilho da lâmpada. Tá certo, gente? Então, um beijo, bom estudo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chama no WhatsApp, tá? Para eu ajudar vocês. Um beijo grande, tá bom?